Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou demonstrar neste vídeo como utilizar o Power BI para calcular o custo médio ponderado móvel de um estoque para encontrar o custo das mercadorias vendidas influenciados pelo custo total de entrada ponderados pelas suas devidas quantidades ao longo do tempo das movimentações de um estoque. Então, dá uma olhadinha aqui nessa tela. Eu tenho uma tabela bem simples, onde eu tenho uma coluna de data, ordenada cronologicamente da mais antiga para a mais recente, e o custo total das entradas, quantidade de entradas e quantidade de saídas. Meu objetivo é encontrar o custo médio das mercadorias vendidas, tá? Influenciados por esse custo total de entradas. Então, eu peguei essa tabela e coloquei numa tabela padrão de controle de estoque para demonstrar manualmente como que esse cálculo é feito, tá? Então veja só, nessa primeira linha entraram 10 unidades, saíram 3. Então, o meu saldo aqui na quantidade será entradas menos saídas, ok? Na próxima linha, isso ocorre novamente. Porém, eu não posso esquecer de acumular com o meu saldo, que é a linha anterior, e assim sucessivamente até a última linha. Então, posso inclusive copiar essa forma. Perfeito? O total aqui, como é saldo, ele não pode ser uma soma, né? Ele tem que ser a última posição. Perfeito? Agora, o custo total. Custo total, se eu tenho 9 de custo total para 10 unidades, sobraram 7. 7 de 10, 70% de 9. Então, o meu custo total será a quantidade do saldo dividida pela quantidade de entradas vezes o custo total das entradas. Perfeito? Porém, quando eu passo para a linha de baixo, eu preciso fazer um acumulado tanto da quantidade do saldo quanto do custo total dessa mesma operação. Então, o custo total acumulado do saldo será a quantidade do saldo atual dividido. Eu vou ter que somar quem? O meu saldo anterior mais a quantidade de entradas da linha atual, vezes o custo total das entradas, vou colocar um parênteses aqui, né? Mais o custo total que sobrou do passo anterior, ok? E assim até o final. A última posição é a que deve aparecer aqui no total. Perfeito? Feito isto, eu consigo calcular agora quais foram as minhas saídas, tá? As minhas saídas se dão por custo total menos meu saldo. Então, aqui eu tenho R$ 2,70. Na próxima linha, eu tenho que somar o meu custo total anterior, perfeito? Então, meu custo total anterior mais o custo total das entradas atual, menos o saldo do custo total atual, eu vou ter as minhas saídas da linha. Então, aqui eu posso vir até o final. Perfeito? O somatório desta coluna me dá o que nós chamamos de CMV, custo de mercadorias vendidas, tá? Isso é o significado de CMV, que é essa coluna. Perfeito? Vocês podem reparar que em nenhum momento eu precisei calcular o custo unitário aqui, né? Mas caso queiramos, nós podemos encontrar que o custo unitário das mercadorias vendidas se dá pela divisão do custo total das mercadorias vendidas das saídas dividido pela quantidade. Então, meu custo unitário
médio foi de 0,983. Vamos agora apenas preencher os custos unitários aqui para deixar a tabelinha completa. Não há necessidade, mas apenas para efeitos de demonstração, tá? Opa, perdão, acho que eu copiei algo errado. Aqui, perfeito? Então aqui é o custo unitário das entradas, custo unitário das saídas e o custo unitário do saldo. Lembrando que o saldo não é a média, né? É o último. Perfeito? Durante as linhas, eles são iguais a das saídas, a do saldo. Perfeito? Então nós vamos reproduzir essa tabela exatamente igual lá dentro do Power BI. Então eu estou aqui com o Power BI em branco, vou obter os dados do Excel, abrir, e vou obter essas duas tabelinhas, porque elas vão fazer parte do exemplo. Então vou transformar dados, tenho fdados linha, que eu vou desabilitar a carga, e vou tratar com essa fdados aqui, que é a tabelinha que utilizamos lá no Excel. Vamos lá? Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é tipar esses dados, tá? Então, data, custo total vai ser um número decimal fixo, monetário, e aqui vai ser um número inteiro e aqui um número inteiro. Ok? Eu poderia tentar importar isso e trabalhar no DAX lá no Power BI, mas eu gostaria de chamar atenção para um dos pontos principais aqui. Por causa desse custo total, verifique aqui nessa segunda linha que ele faz um cálculo de recursividade aqui. O que seria isso? Ele está utilizando o próprio resultado anterior para calcular o custo dessa linha e atualizar o custo total do estoque. Esse fato esse recurso não é possível fazer em DAX. A recursividade, utilizar o resultado de uma medida para recalcular ela mesma. Não é possível. Isso é possível no Excel, porque no Excel ele tem um modelo celular. Então, cada célula é possível referenciar individualmente. Já no Power BI, o Power BI trabalha de forma tabular, onde cada coluna tem seu tipo de dados, seu cálculo próprio. E não é possível fazer dessa forma. Então, cabe a fazer esse cálculo, essa recursividade dentro do Power Query, da linguagem M, onde existem funções específicas para isso, que no caso, a list.accumulate, tá? Então, vamos aqui voltar no Power Query. Nós vamos calcular utilizando a list.accumulate aqui, juntamente com o auxílio de uma coluna de índice. Eu vou adicionar agora. Então, vou renomear aqui para tipo alterado, para deixar bonito, bem prático. Então, adicionar coluna de índice a partir do 0, tá? Por que eu coloco a partir do 0, pessoal? Se eu quiser acessar esse número 9 aqui, por exemplo, cliquei com o botão direito, fazer drill down. Veja só, ele desceu para o valor 9. O 9 está onde? Ele está na tabela índice adicionado. Tá vendo esse numerinho entre chaves? É o número do índice dessa linha. 0. Apesar de ele estar mostrando 1 aqui, por trás, essa é a linha 0, registro 0. Então, por isso que eu gosto de colocar o índice começando do 0, tá? Vou tirar o acento daqui. E aqui também vou chamar de tabela inicial. Só tabela tá ok. Perfeito? Então, a minha tabela fonte é essa. Perfeito? Então agora nós vamos encontrar a quantidade do saldo, que foi o primeiro passo que nós fizemos lá no Excel. Então adicionar coluna personalizada, se chamará quantidade do saldo. Perfeito? Então vamos invocar aqui a função list.accumulate. O primeiro parâmetro que ela pede é uma lista, tá? Como que eu vou invocar uma lista aqui?
qual que será a minha lista de iteração? Será o próprio índice, tá? Só que para eu referenciar uma lista, eu preciso chamar o nome da tabela, que é índice adicionado, que é o nome da etapa anterior, e a coluna índice. Dessa forma. Porém, se eu fizer dessa forma, eu não vou ter o cálculo passo a passo, eu vou ter só o último passo. E eu não quero isso, eu quero a iteração, a recursividade passo a passo. Então, eu preciso limitar esses parâmetros. Limitar os itens da minha lista. Perdão. Então, eu preciso do list.range. Ele vai limitar a minha lista que eu já forneci dos índices. Ele pergunta se eu quero dar um offset na minha lista. Não, não quero. Então é 0. Offset é pular algum item. Tá? Agora ele pede uma contagem. A contagem, eu quero o quê? Nessa primeira linha, que o meu índice é 0, eu quero que tenha apenas uma linha. Então é índice mais 1. Nessa linha aqui, eu tenho duas linhas. Então eu quero que seja o índice mais 1. Então basta eu referenciar aqui a própria coluna dessa tabela que eu estou. Então, sem especificar o nome da tabela, apenas a coluna índice mais 1. Perfeito? Então eu já tenho a minha lista de interação. Inclusive vou copiar isso aqui e vou deixar no meu bloco de notas porque eu vou utilizar isso daqui a pouco. De novo, beleza? Então, vírgula, aí ele pergunta para mim, seed. Quem que é o seed? É o meu parâmetro inicial. No caso vai ser 0, porque eu vou fazer contas com valores numéricos e vou somar a partir de um ponto inicial. No meu caso vai ser 0, beleza? Agora, ele fala accumulator as function. Essa é a principal parte do list.accumulate, onde eu tenho dois parâmetros default que eu passo, que é o state e o current. O current nada mais é do que o item atual, current quer dizer atual, da lista que eu estou. Então, quando eu estou nessa linha, o meu current é quem? 0. Quando eu estou nessa lista, quando eu estou aqui, é 1, e assim sucessivamente. Já o state é o resultado da função que eu vou declarar aqui, que volta para o estado inicial. Então ela vai fazer entradas menos saídas e vai jogar no state. Vai jogar 7 no state. Aí ele vai pegar 7 mais 13 menos 5. Entendeu? Vai sobrar 15. Jogou no state de novo. Então o state é o resultado da operação do passo anterior até completar a lista. Por isso que eu coloquei o list.range, porque se eu não coloco eu vou ter o último em todos os pontos em todas as linhas da minha tabela. Vamos lá. Qual que é a minha função? É entradas menos saídas, perfeito? E eu tenho que somar com o resultado do passo anterior, que é o state. Então vamos lá. Quem que é a minha tabela? Índice adicionado. Qual que é a minha coluna? Quantidade de entradas. Qual que é a minha linha? Current. Menos índice, é a tabela, índice adicionado, que é o nome da tabela anterior, da etapa anterior, do quantidade de saídas, ok? Qual linha? Current. Legal? E falta somar o state, que é o resultado da etapa anterior. Fechei, não reclamou, deu ok, tá aqui. 7, 15, 20, 15, 16, 12. Igualzinho ao Excel. Beleza? Última boa prática, né? Antes do último parênteses, já entregue os tipos de dados, né? Para não precisar tipar de novo. Então tá certinho. E aqui eu vou renomear para quantidade saldo adicionado. Legal? Agora, eu preciso encontrar o quê? O custo total do saldo, que é o que nós fizemos
no Excel. Legal? Então, eu vou adicionar uma nova coluna personalizada, que eu vou chamar de custo total do saldo. Vou invocar a list.accumulate, certo? Vou copiar do meu bloco de notas a minha lista de iteração. O meu seed continuará sendo 0. Vou colocar minha função, que é padrão, state current. E agora vem o ponto alto desse vídeo, tá? Nós precisamos traduzir essa conta aqui para o Power Query, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou adicionar aqui uma caixa de texto. Nós vamos escrever aqui o código do M e depois só jogar para lá. Vou pegar, inclusive, o nome da tabela, que é índice adicionado. Na verdade, tem que mudar, né? Porque agora a etapa anterior foi quantidade de saldo adicionado. É sempre o nome da tabela anterior, tá? Quando eu estou adicionando. Senão a gente perde a referência. Então, tá aqui. Esse é o nome da minha tabela. Perfeito? Que tá aqui, ó. Legal. Então vamos traduzir esse custo total. Eu vou pegar daqui da segunda linha porque a primeira não é completa, não tem itens anteriores. Então vamos pegar da segunda. Legal? Vamos item por item. Primeiro eu tenho que descobrir quem que é H4. H4 está aqui. É a minha quantidade do saldo na linha atual. Então como que eu vou escrever isso? Nome da minha tabela. Vai ser quantidade do saldo na minha linha atual. Então, current, minúsculo, né? Porque eu declarei como minúsculo. E ele faz divisão. Aí eu lembro que ele abre um parênteses, tá? Quem que é esse parênteses? H3. Cadê o H3? Quem que é H3? É a quantidade do saldo, só que numa linha anterior. Então é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui, só que na linha anterior, que se dá por current menos 1. Concorda que quando eu estou aqui no current 1 e eu der um menos 1, ele vai buscar o 0? Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Simples assim. E ele soma com quem? Ele soma com B4, que é a quantidade de entradas, só que da linha atual. Posso até copiar isso aqui. Quantidade de entradas da linha atual, current, fecha parênteses. Aí ele multiplica e abre um parênteses novamente. Qual que é esse novo parênteses? D4. Quem é D4? É o custo total das entradas, tá? Então o custo total das entradas. Vou copiar daqui, é mais fácil. Esse meu Ctrl não tá legal. Agora copiou. Custo total das entradas, que vai ser custo total entradas da linha atual, por isso current, mais, quem que ele soma aqui agora? J3. Quem que é J3? É a própria coluna na etapa anterior. E nós já vimos que a própria coluna na etapa anterior é o state aqui na list.accumulate. Então, state. Perfeito? Mas aqui eu preciso alertar uma coisa, tá? Esse carinha aqui, current menos 1, quando ele estiver no 1, legal, ele joga para o 0. Mas quando ele estiver no 0, ele vai jogar para o índice menos 1. E não existe índice menos 1. Isso vai dar erro. Então eu preciso me preparar para isso. Como que eu faço isso?
Eu vou declarar uma variável antes, fazendo um teste lógico para ver se eu estou no zero ou não, e depois eu retorno essa variável. O let in existe para isso, né? Ele pede uma brecha ali no código, ó. Eu vou declarar alguma coisa dentro desse let e depois você pode usar. Então, eu vou chamar essa minha variável de quantidade saldo anterior, que se dá por quê? Num teste. Então, if current igual a 0, se eu estiver na linha onde o índice for 0, então você vai retornar 0 para mim. Se não, você vai executar exatamente esse current menos 1. Ok? E aí, depois do in, essa variável está habilitada a ser utilizada, já com esse teste lógico. Então ela vem e substitui esse trecho. Simples assim. E aí, se tudo estiver certo, nós vamos colocar lá e vai funcionar essa parte do código. Aqui, na função acumuladora, mais um parênteses, fechou o verdinho, deu ok, e tá aqui. Custo total do saldo. Boa prática, vamos... Estamos falando de custo, então é currency type. Ok? Olha lá que beleza. 6,30, 12,23, 21,48. Tá aqui, né? 15,31, 15,82. Perfeito. 11,60. Só tá arredondando para duas casas. Legal? Agora o que faltou é a gente encontrar o custo das saídas, né? Custo total das saídas. Custo total das saídas, olhando aqui na linha onde tem acumulador, ele faz acumulador, mas ele não faz entre ela mesma, tá vendo? Ela volta um passo anterior, mas ela não está se autoalimentando, ela não está fazendo recursividade, ela só está acumulando. Então eu não preciso usar a função list.accumulate aqui. Basta eu fazer a correta referência utilizando a coluna de índice. Como que nós vamos fazer isso, tá? Então vou renomear aqui para custo total saldo, né? Adicionado. Perfeito? Então adicionar uma coluna personalizada, se chamará custo total saídas. E aqui nós vamos fazer a lógica que é J3. Quem é J3? O custo total, só que um índice menos 1. Então vamos lá. Minha tabela chama custo total saldo adicionado. Qual coluna? O custo total do saldo. Qual linha? O índice menos 1. Tá vendo como é fácil utilizar essa sintaxe? Mais D4. Quem é D4? É a própria coluna custo total das entradas, né? Então, eu não preciso especificar a tabela, só puxar a coluna custo total das entradas. Menos quem? O custo total do saldo, só que da própria linha. Então, basta eu colocar custo total do saldo da própria linha. Tá? Lembra do menos 1? Eu tenho que tratar aqui também, tá? Então, vamos pedir uma licença aqui. Let in. Ok? E aqui eu vou chamar de minha variável. Vai ser o custo total saldo anterior. Faço uma checagem. If. Tá? Agora não tem mais current. Vou ter que usar o índice. Então, se o índice
igual a 0, então 0. Se não, executa para mim essa sintaxe aqui. Ok? E aí está declarada a minha variável. Posso pegar minha variável e trocar aqui no cálculo. Ok? Então tá aqui. Custo total das saídas, 2,70, 4,075, 10,74. Tá vendo? Bate certinho com o que tá aqui. Tá? 773. Boa prática. Vamos tipar. Então, currency type. Perfeito? Então, eu já tenho minha quantidade, tenho meu custo total, tenho o custo total das saídas, né? Basta só renomear aqui, então, para custo total. Custo total. Saídas, quantidade. Custo total saídas, quantidade não, perdão. Adicionado, né? Adicionado. E aí, você está gostando desse vídeo? O que você achou até agora? Deixa seu like, deixa seu comentário, quero saber de você o que você está achando. Beleza? E se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal e ative a notificação para não perder meus novos vídeos. Beleza? Agora, nós fizemos isso para um produto, certo? E você pode ver que eu não tenho nenhuma coluna de produto aqui. Agora imagina que eu tenho 10, 20, ou, como aqui no exemplo, tem 3 produtos nessa tabelinha que eu tenho aqui. Concorda comigo que se eu fiz isso para um produto, eu posso fazer para cada um desses produtos a mesma coisa? Eu só preciso transformar tudo isso que eu fiz numa função. Tá? O que é uma função? Ela recebe um parâmetro de entrada, executa operações e entrega uma saída. Quem que é a minha entrada aqui? Não é uma tabela? Legal, é uma tabela. Aqui eu tenho que encontrar uma forma de separar produto A em uma tabela, produto B em uma outra tabela e a C numa outra tabela. E passar esse agrupamento como a entrada da minha função. Então, vamos lá. Como que eu posso encontrar uma tabela agrupada de cada produto? Aqui na página inicial, clicando aqui em produto mesmo, posso vir aqui ó, em agrupar por, deixo aqui em produto, posso deixar o nome da nova coluna como contagem, e aqui na operação, escolho todas as linhas. Olha só que interessante. Ele agrupou por produto, e olha só, quando eu clico aqui, eu tenho uma tabelinha de cada um dos produtos, com os seus custos individualizados, tudo certinho. Então basta eu calcular para cada um deles. Então essa coluna de contagem será minha referência para eu passar na minha função. Bem interessante, né? Então eu vou pegar essa coluna, essa consulta que eu criei fdados, e vou transformar ela em uma função. Como que eu faço isso? Muito simples. Eu venho aqui no editor avançado, vou até dar um zoom aqui. Vou dar um enter aqui para vocês repararem no negócio. Isso aqui é a minha fonte de dados. Eu tenho que transformar isso de forma dinâmica, tá? A minha tabela, ela tá entrando aqui, ó, tá vendo? fdados underline table. Isso aqui eu vou chamar de tabela, assim, ó. Vou colocar underline tabela só para diferenciar. E tudo isso aqui eu vou comentar. Vou fazer um comentário. Ctrl+C comenta um texto selecionado. Antes do let, eu vou abrir um parênteses
e vou fazer esse símbolo. Isso aqui, eu estou dizendo que eu estou declarando uma função. Muito parecido, igualzinho do lit.accumulate que a gente viu. E aqui dentro, eu vou especificar meus parâmetros de input, que no caso vai ser o tabela, as table. O que eu estou especificando aqui? Que a minha entrada tem que ser do tipo tabela, tá? E a saída também vai ser uma tabela. Então, as table antes do igual maior. Já criei a minha função aqui, tá? Tá vendo? Ele deixou de existir aquela tabela e agora ela está esperando uma tabela para tratar. Então, inclusive, o nome dessa query vai se chamar fx dados, vai? Legal? E essa aqui que tem mais de um produto, essa que eu vou chamar de fdados mesmo. Basta então agora invocar a fxdados aqui. Então, adicionar coluna, invocar função personalizada, nome da nova coluna pode deixar personalizar mesmo, não tem problema. Fxdados é a função tabela, nome da coluna, contagem. Olha só aqui dentro o que nós temos. Cada uma das tabelinhas já tratada com saldo, custo total das saídas, com seus valores individualizados. Top, né? Então, para nós agora só interessa essa coluna aqui. Isso aqui não interessa mais nada. Então, posso fazer um table select columns aqui. Posso selecionar as minhas colunas. Então, table select columns. E aqui eu vou, como é uma só, né? Eu não preciso passar dentro de uma lista, né? Fxdados. Tá aí. E aqui basta eu expandir, né? Basta expandir. Tiro esse tick aqui de baixo. Eu acho que a coluna de índice não faz sentido para nós mais. Foi só para fazer o cálculo. E tá aí, minha tabela completinha do estoque. Apenas vou tipar os dados aqui, né? Que após uma expansão ela não mantém os tipos de dados da função. Data, custo total de entradas vai ser um número decimal fixo, quantidade vai ser um número inteiro, quantidade de saídas vai ser um número inteiro também. Quantidade do saldo vai ser um número inteiro também. Custo total do saldo vai ser um número decimal fixo. E o custo total das saídas vai ser um número decimal fixo. Legal? Aqui só tirar esses espaços da query. Para ficar bonitinho. Função personalizada invocada. Aqui eu vou colocar só funcão. Legal. Linhas agrupadas. Perfeito. Então, tá aqui uma funçãozinha e uma tabela totalmente tratada. Fechar, aplicar. Tá aí, 18 linhas carregadas. Eu vou colocar apenas um segmentador aqui do produto, simplesmente para eu trabalhar com o produto A, para demonstrar que ficou igualzinho ao Excel, depois nós tiramos. Legal? Então eu vou colocar aqui uma visual de tabela. Vou colocar aqui a minha data. Vou mudar esse padrão de data. Beleza. Perfeito. Agora, eu vou colocar a minha quantidade de entradas. Minha quantidade de entradas, vou colocar aqui. Opa, coloquei saídas, perdão. Quantidade de entradas. Tá? Soma de quantidade de entradas. Deixa eu renomear aqui. Certo é criar medida, mas aqui, por exemplo, essas aqui que não precisam criar, não vou criar. Quantidade de entradas, como que está lá no Excel. Custo unitário a gente vai calcular. Custo total. Então, custo total das entradas. Está aqui. Soma. Custo total. Entradas, tá aí.
formato, não, perdão, custo total das entradas. Vou colocar do 2 aqui para ficar igualzinho. 46. Ficou lá, 46. Legal? Custo unitário vai ser custo unit entradas. Custo unit entradas vai ser o quê? Uma divisão do sum da custo total entradas pela soma da quantidade de entradas. Tá aqui 097. É isso, ó. Posso até colocar 3 casas decimais, caso necessário. Tá igualzinho aqui. Beleza? Agora vamos lá. O segundo passo vai ser a quantidade de saídas. Quantidade de saídas tá aqui. Vou colocar só quantidade de saídas. Ficar bonitinho. 35. Agora eu tenho o custo total de saídas. Tá aqui também. Que eu posso chamar de CMV. Correto? Que é o custo das mercadorias vendidas. CMV e custo total das saídas, eu vou colocar moeda 2. Tá aí bonito. Agora só falta o custo unitário das saídas, que é bem parecido com essa medida aqui. Então, custo unit saídas igual um divide da minha soma da custo total de saídas pela minha soma da quantidade de saídas. Se eu calcular as medidas individuais, eu não preciso ficar fazendo esse sum aí também, tá? É porque eu não fiz. Então, custo unitário das saídas vem aqui no meio. Olha lá. Igualzinho essa coluna, tá? E aí, falta a quantidade do saldo. Eu não posso colocar aqui. Por quê? Ele está somando. Lembra que eu falei que tem que ser a última? Então, a brincadeira aqui vai ser criar uma nova medida, onde a minha quantidade do saldo é igual ao quê? Um calculate da soma dessa quantidade do saldo, porém quando a minha data é igual à máxima data. Olha lá, 12, que é a última posição, é o correto, tá? Agora o custo total do saldo vai ser a mesma coisa, então vou até copiar aqui, nova medida, custo total saldo, vai ser a mesma coisa, só vou trocar aqui por custo total saldo, moeda, vou colocar 2 casas, custo total saldo tá aqui, 11,60, 11,596, mesma coisa, né? 6,30, tá igualzinho. E só falta o unitário. O unitário é a divisão de um pelo outro. Como já tenho 2 medidas, vai ser até mais fácil. Então vai ser custo unitário do saldo. Vai ser um divide do custo total do saldo pela quantidade do saldo. Perfeito? Então tá lá, 09663, que é a última posição. Que é a última posição do saldo, 966, bateu. Perfeito. Então, pessoal, aqui tá igualzinho e eu tenho calculado por produto, tá vendo?
cada um. E se eu tirar, ele vai fazer média do estoque. Beleza, pessoal? Então esse é o custo médio ponderado móvel. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário o que você achou. Deixa seu like, não esquece, hein? E se você não é inscrito, aproveite, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho e compartilhe com a tua rede, compartilhe com teus amigos, com os teus colegas de trabalho. Agradeço por você ter ficado até agora e te espero no próximo vídeo. Então, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!